Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Murilo e eu vou ser o professor que vai explicar um pouquinho sobre a matéria diferenciação celular para vocês. Espero que todos e todas façam um bom proveito da aula. Bom, para dar início à nossa aula sobre diferenciação celular, é importante nós destacarmos o conceito do que é a diferenciação celular, sendo ele um conjunto de processos que transformam e especializam as células embrionárias. Após essas transformações, sua morfologia e fisiologia são definidas, o que as tornam capazes de realizar determinada função. No entanto, o início de todo o processo embrionário se dá a partir de uma célula denominada zigoto. O zigoto é a primeira célula de um novo ser. O zigoto, por sua vez, dá início ao processo de clivagem, que é o processo de divisão celular. E um detalhe: o zigoto é considerado uma célula tronco prototípica, sendo ela capaz de dar origem a todos os tipos de células existentes no organismo adulto. Agora eu vou te falar sobre uma polêmica. Você muito provavelmente já deve ter ouvido sobre as células tronco. Sim, aquelas células tão polêmicas. Mas afinal, você sabe o motivo das células tronco serem tão polêmicas? A problemática está ligada diretamente ao fato de que, para se estudar as células tronco, o embrião precisa ser destruído, o que, para algumas pessoas, é considerado a interrupção da vida. Agora que você já sabe que o zigoto é uma célula tronco prototípica e que as células tronco são capazes de dar origem a qualquer outra célula do nosso organismo, eu vou te falar sobre o papel das células tronco na diferenciação. Bom, a célula que constitui o tecido cardíaco, um neurônio, uma célula que constitui a pele e os glóbulos vermelhos, todas vieram do mesmo grupo de células tronco durante o desenvolvimento. Todas as células especializadas, como os neurônios que podem enviar sinais e os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio, vieram das células tronco, que eram completamente não especializadas. Mas afinal, como que a diferenciação ocorre? Bom, dentro do interior de cada célula está o seu DNA. O DNA é basicamente o nosso HD que contém todas as instruções genéticas para a construção do nosso corpo. E dentro do nosso DNA, nós possuímos os genes. Os genes dão às nossas células as instruções específicas de como devem ser feita cada tipo de proteína. As proteínas são capazes de mudar como a célula deve se parecer e como ela deve agir. Por isso, nossas células possuem habilidades muito distintas. No entanto, a célula muscular e o neurônio agem de formas diferentes, uma vez que tais células foram produzidas com diferentes receitas dentro dos genes do DNA. Elas usam diferentes genes para fazer a sua proteína. Quando uma célula está usando ativamente determinados genes, é dito que está acontecendo a expressão gênica. Se um gene está sendo expresso, dizemos que ele está ativo. Se um gene não está sendo expresso, dizemos que ele está inativo. Agora eu te explico como funciona a questão de um gene ativo em uma célula que constitui o tecido muscular. A célula tronco ativa seus genes das células musculares. E dentro do seu DNA, eu destaco em preto os genes das células musculares ativos e em verde claro os genes inativos. Ativando os seus genes das células musculares, agora as proteínas são produzidas, o que muda a forma com que a célula se parece e a função que ela desempenha. Logo, nossa célula muscular possui proteínas contráteis que auxiliam no conforto e movimentação. Mas atenção a dois detalhes importantes. Depois de especializadas, as células não podem se diferenciar e também não podem voltar a ser células tronco. Enfim, tudo isso explicado, eu te pergunto: como que as células tronco sabem que é a hora de se especializar em um tipo de célula diferente? Existem dois fatores: o fator do ambiente interno e do ambiente externo. Sendo do fator do ambiente interno iniciado a partir de uma célula, o zigoto. Nosso zigoto tem essas pequenas proteínas chamadas de fatores de transcrição, que flutuam no citoplasma. Em primeiro lugar, fatores de transcrição irão expressar certos genes, e estes serão expressos. Isso é o que os fatores de transcrição fazem. Em segundo lugar,
Observem que todos esses fatores de transcrição estão agrupados em torno de uma área. Isso é importante porque quando o zigoto começa a dividir, esses fatores de transcrição acabam ficando isolados. Como vocês podem ver aqui, eles só acabam nas células que dividiram naquela região original, onde todos eles foram agrupados. Assim, essas células até aqui não têm qualquer ou não têm muitos fatores de transcrição, e as células embaixo têm muitos fatores de transcrição. Agora você pode imaginar que os genes vão ser ativados nessas células diferentes. Isso vai determinar a especialização de cada uma dessas células, já que eles irão fazer proteínas diferentes. Podemos chamar esse mecanismo de segregação assimétrica dos determinantes celulares. Agora eu vou falar sobre o processo de especialização externo, ou por indução. Esse processo é responsável pela formação dos nossos membros, como ouvidos, olhos, etc. A indução é o processo que uma célula, ou geralmente um grupo de células, pode induzir um outro grupo de células a se diferenciar, usando apenas alguns sinais. Os sinais podem ser passados de maneiras diferentes. Pode ser por difusão, onde poderiam ser liberados sinais de algumas células que se ligam aos receptores de outras células, fazendo com que esta se diferencie. Pode ser por contato direto entre as células, por meio de pequenas proteínas de superfície. E também pode ser por junções gap, que são pequenas conexões entre as células que estão conectadas e que poderiam induzir a célula a se especializar. Bom, a respeito da diferenciação celular, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que todos e todas tenham gostado da aula. Muito obrigado e eu passo a palavra agora para a professora Mariana.